Salve galera tricolor, boa noite, tudo bem com você? Sou o Olavo do canal Salve Tricolor e estou aqui para trazer para você o Drops ST3 de hoje, aquela dose diária de assuntos que bombaram sobre o São Paulo, tá legal? Eu volto logo após a vinheta com boas notícias para vocês. Até daqui a pouco. E é isso, pessoal, tô de volta, Drops ST3 de hoje, começando com os assuntos sobre o São Paulo que rolaram nesta quinta-feira, 17 de março. Antes de mais nada, aquele convite, se inscreva já neste momento no canal Salve Tricolor, @Salve Tricolor 3 no YouTube. É muito importante, olha, hoje tem Lendas Tricolores, a série com grandes atletas do passado do São Paulo, passado vitorioso. No dia 3 de março tivemos o Oscar, hoje teremos o Renato, meia da década de 80, disputou a Copa de 82, bicampeão paulista pelo São Paulo em 80 e 81, é daqui a pouco, às 20 horas, se você está vendo esse vídeo depois, volta lá no nosso canal e assista o vídeo, assista a resenha desta quinta-feira, tá bom? Lendas Tricolores com o Renato, hoje, 17 de março, às 20 horas, não perca, e vem mais por aí. Semana que vem tem o André Dias, depois tem Mário Tilico, Ronaldo Luiz e outros já confirmados, tá bom? Temos também resenhas lá no canal do YouTube, com ex-jornalistas, em breve outros também, o Perrone, o Oliveira Andrade, enfim. Não perca, vai lá e se inscreva, tá bom? Nos nossos outros canais também, Facebook, Instagram e Twitter, @SalveTricolor3, fica o convite, tá legal? Vamos aos assuntos de hoje? Dívida do São Paulo. Hoje o São Paulo anunciou, o presidente Júlio Casares anunciou que vai apresentar ao Conselho Deliberativo o balanço de 2021, que fechou com um déficit de 106 milhões de reais. Embora seja um número alto ainda, né, a dívida do São Paulo é muito grande, o presidente vê com bons olhos, porque é um déficit inferior ao que foi apresentado referente a 2020, que foi de 130 milhões. Ele entende que o São Paulo fechou com esse déficit porque recusou propostas por jogadores como Gabriel Sara e o Rodrigo Nestor, né, no final do ano passado. O São Paulo recebeu propostas que somariam em torno de 17 milhões de euros, que praticamente cobriria esse déficit, né? Mas a gente tem que entender, e aí nesse ponto eu concordo, o São Paulo precisa valorizar os seus ativos, né? Não pode vender jogadores desse porte a um preço desse, né? Só um deles talvez já valesse esse valor, não é? Então, nesse ponto fez bem, o presidente resolveu segurar a bronca e assumiu esse déficit de 106 milhões. Ele entende que para 2023 o São Paulo deve conseguir apresentar um balanço com números melhores, bem melhores, segundo ele. Então vamos acompanhar como vão ficar esses números, tá? Porque o mercado em cima de jogadores do São Paulo segue grande, né? A busca, né, por jogadores. Vamos ver o comportamento daqui por diante, mas a dívida segue grande. O São Paulo precisa se atentar com relação a isso para não correr nenhum tipo de risco, tá legal? Vamos lá, próximo assunto. Não tem negócio, hein? São Paulo rechaça qualquer possibilidade de negócios envolvendo o Luan. Como a gente já disse ontem, negócio pode avançar com relação ao Tietê, caso o Atlético Mineiro não queira continuar o jogador. O empréstimo com o Galo vai até 31 de maio. E caso o Atlético não queira continuar com esse vínculo, o Tietê voltaria ao São Paulo e aí avançaria essa negociação com o Santos, tá bom? O São Paulo sequer chegou a analisar nomes de jogadores do Santos, visto que não interessa envolver o Luan, e a situação com o Tietê só deve se resolver a partir de maio, tá bom? Então, por enquanto, parado, não tem negócio, não vai jogador nenhum, por enquanto, para o Santos, e ninguém no caminho inverso também, tá bom? Mas esse assunto deve voltar mais à tona aí em meados de maio, tá legal? Copa do Brasil. Ontem o São Paulo venceu o Manaus no Morumbi, 2-0, um jogo tranquilo, sem muito susto, né? Teve um lance só com o Jandrei no segundo tempo. O São Paulo fez um primeiro tempo, começou complicado contra time pequeno, não conseguia envolver. Aos poucos o São Paulo se aproveitou aí da fragilidade do time amazonense e conseguiu fazer os seus 2 gols. Na minha opinião, atuações destacadas para o Jandrei, que apesar de ter sido pouco acionado, tem mostrado bastante confiança. Isso em 2 lances. Numa quando ele driblou o possante Jack Chan, né? E outra quando ele defendeu uma bola
perigosíssima que sobrou ali, se não me engano, pro atacante do Manaus, acho que é o Thiaguinho, né? E ele saiu no pé dos jogadores e fez uma defesa importantíssima no momento importante do jogo, tá? Eu gostei muito do Rafinha, o Rafinha jogando como capitão do time, né? Tem mostrado uma liderança que o último lateral direito, que se dizia torcedor do São Paulo e que pegou a faixa de capitão, não correspondeu, né? Já sabemos, vocês sabem de que eu tô falando. E o Rafinha, ao contrário, eu critiquei muito quando o Rafinha foi anunciado pelo São Paulo, aquela história de ser torcedor, tudo mais. Veio como reserva de um time que foi rebaixado, em péssima fase, mas realmente está me surpreendendo positivamente o Rafinha, e ontem para mim teve mais uma atuação destacada, uma atuação de liderança do Rafinha, que continue assim, tá legal? O Rigoni e o Patrick entraram bem no segundo tempo, na minha opinião. O Rigoni quase meteu um golaço de falta, acertou uma bola ali no travessão. E boa notícia também, o Luan, voltando a atuar pelo São Paulo, entrou no segundo tempo ontem, já ganhando aí um pouquinho de ritmo de jogo. Para mim, o destaque que ficou abaixo, eu não gosto de falar isso porque eu tenho gostado muito do jogador, que é o Pablo Maia. Ele ficou um pouquinho abaixo, errando passes bobos, não é a primeira vez que isso acontece. Então, talvez tenha que trabalhar um pouco mais esses fundamentos, trabalhar mais saída de bola sob pressão, para evitar esse tipo de erro, principalmente em jogos decisivos que vem aí pela frente, né? Tanto Paulistão, Sul-Americana, Copa do Brasil, tem muita coisa importante vindo pela frente e não dá para ter esse tipo de erro, né? O Pablo Maia tem se mostrado um excepcional jogador, entrou muito bem no time, não merece esse tipo de situação, passar por isso. Com o avanço na Copa do Brasil, o São Paulo recebeu R$1.900.000 como de premiação, lembrando que em caso de título, né, que seria um título inédito para o São Paulo, o prêmio pode chegar até R$80 milhões. Mais uma vez, reforço, o São Paulo tem que focar na Copa do Brasil, tá bom? Financeiramente e esportivamente é o melhor custo-benefício que existe, tá bom? Então vamos lá, São Paulo, vamos buscar esse título inédito, tá legal? E agora o São Paulo aguarda o sorteio para a terceira fase que já vai contar com 32 clubes, os 20 clubes que avançaram desde o início da competição, que começou com 80, mais os 12 que não jogaram as primeiras duas fases, né? Que são os 9 da Copa Libertadores, mais o campeão da Série B, o Botafogo, o campeão da Copa do Nordeste e o campeão da Copa Verde. Beleza? Sorteio que deve acontecer bem mais lá para frente. Vamos agora falar de Paulistão. O empate de ontem da Ferroviária acabou classificando o São Bernardo para ser o adversário do São Paulo nas quartas de final na próxima terça-feira no Morumbi. O horário ainda a definir, provavelmente deve ser às 20h30. Mas esse jogo já está certo. As duas equipes jogam no sábado, rodada que foi antecipada, justamente para que esse confronto possa acontecer na terça-feira, visando aí a distribuição das torcidas dos 3 clubes grandes de São Paulo, a pedido, né, na parceria que a Federação Paulista mantém com a Polícia Militar, tá legal? Então, terça-feira, Morumbi, São Paulo e São Bernardo. Vamos aguardar aí a definição do horário. Desfalques certos, tá? Importantíssimos. O Sara, machucado, não deve jogar essas quartas de final. É um desfalque importantíssimo, embora ontem o time tenha atuado bem, jogadores que estão retornando, mas eu entendo, pelo menos na minha opinião, o Sara tem desempenhado um papel importante no time. E o Moreira, né, o jovem lateral direito, que ganhou algumas chances com o técnico Rogério Ceni ao longo da competição, vai disputar um torneio sub-18 pela seleção de Portugal. Não sei se você sabe, ele tem nacionalidade portuguesa, né? Já defendeu a seleção portuguesa em algumas oportunidades e voltou a ser convocado. Vai disputar um torneio internacional do Porto com outras seleções europeias, não joga, só volta numa eventual final. Esperamos todos que o São Paulo esteja lá. Tá bom? Então eu quero saber de você. Agora é a sua vez de deixar sua opinião aí, seus comentários no Drops ST3 de hoje. O que você achou sobre todos os assuntos que a gente comentou aqui? Sobre a dívida, né, que o São Paulo apresentou referente ao balanço de 2021. Você acha que o São Paulo consegue reverter essa situação? Consegue virar o jogo? Começar a dar superávit? Qual a sua estratégia para o São Paulo melhorar sua condição financeira? O que você faria se você estivesse no lugar do presidente? Referente à negociação com o Santos, você liberaria o Tietê?
Liberaria o Luan? Eu acho que não, né? Acho que todo mundo aqui tá fechado aí que o Luan é patrimônio tricolor. Se sair, tem que sair para o exterior e dar um bom retorno financeiro. Copa do Brasil, a gente já falou, aguardar o sorteio da próxima fase. Deve ser dividido em 2 potes. Pote A com os 16 principais, no outro pote os 16, então deve ainda pegar uma fase um pouco menos punk aí o São Paulo, mais uma rodada nessa situação. E Paulistão, terça-feira, São Paulo e São Bernardo. O que você acha? Qual é o seu palpite para terça-feira? Avançamos bem? No sufoco? Como vai ser? Empate é pênalti, hein? E é isso, pessoal. O Drops ST3 fica por aqui. Hoje, quinta-feira, Salve Tricolor, resenha, 20 horas. O craque Renato, meia direita da década de 80, você não pode perder. Se inscreva no nosso canal, @salvetricolor3 no YouTube, tá bom? Vá lá, curta, compartilhe, comente, ative o lembrete. Tem muita coisa boa vindo por aí, tá bom? O Drops ST3 de hoje fica por aqui. Continue com a gente. Salve Tricolor!